Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aí na nossa primeira live para falar sobre Business Intelligence e gestão de projetos com métodos ágeis, como esses modelos de negócio podem fazer sua empresa alavancar. Boa noite aí, João Paulo. Boa noite, Daniel. É um Boa prazer noite. ter os senhores aqui. E vamos lá falar da nossa live, né? Vamos aqui começar. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho para quem vai acompanhar essa live, poder conhecer um pouquinho do profissional Daniel e João Paulo. Agradecemos aqui a presença de todos, né, que estão participando desse momento. E, João Paulo, pode começar por você. Pronto. Perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Miranda, para quem não me conhece. Sou um profissional aí atuando já há mais de 20 anos no mercado de TI, né? Tenho graduação em Ciências da Computação, né? Já trabalhei como desenvolvedor, analista de sistemas, analista de negócios, coordenador de projetos e gerente de projetos e portfólios também, né? Tanto em métodos tradicionais quanto também na metodologia ágil. Uma curiosidade também, eu tenho uma graduação também na área de pedagogia, né? Assim, isso também me agregou alguns soft skills necessários também para o gerenciamento do projeto, que eu considero, que é a questão da parte de comunicação, né? Entendimento mais ali das questões humanas, que eu acho muito importante na nossa área, né? Tenho também um MBA em gerenciamento de projetos, né? E certificações Scrum Master, PO e PMP. Rapaz, é um currículo bem recheado, né? Daniel, fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então, como o Alessandro comentou, me chamo Daniel, sou formado em ADS, né, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tenho pós em Engenharia de Software, né, atuo na área há aproximadamente 14 anos. O meu currículo ali na TI é muito parecido com o do João Paulo, então já passei por diversos papéis dentro da TI, né? Então comecei como dev, fui analista de sistema, de negócio, PO, GP e agora recentemente parte de dados, né? Analista de dados, engenheiro de dados, né? Então o forte agora é dados, meu foco é dados, né? E por eu ter passado por todas esses diferentes papéis, né, eu acredito que hoje isso aí contribui muito para minha contribuição em dados, né, em sites e toda essa parte de dados. E hoje aqui espero contribuir aí, passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha vivência, né? Também espero aprender um pouco aí com esses dois feras aí também, acho que não vou só disseminar, também quero obter um pouquinho de conhecimento com vocês. E vamos lá, pessoal, vamos para o podcast aí e fico à disposição. E esse sotaque, Daniel, de onde é? Ah, é. Deixa eu compartilhar, então. A gente está meio distante, né? É um pouquinho Vocês. distante. Então eu sou um gaúcho, né? Nasci na fronteira aqui no Rio Grande do Sul e agora atualmente faz 2 meses que eu estou morando em Santa Catarina, né? Um estado muito forte em inovação, em tecnologia da informação. Então agora estou em Santa Catarina, aqui próximo do litoral. Bom que Bacana. o clima é bem parecido aqui com o do Ceará, né, Daniel? Mais ou menos. Aqui tem inverno, aí. Aqui só tem mormaço, quente mormaço. Não, mas E e João Paulo? vocês? João Não Paulo vão. aí que já se apresentou, fala de Fortaleza, não é isso, João Paulo? Exatamente. Fortaleza, Ceará, Terra do Sol. Terra do Sol, terra maravilhosa, como o pessoal chama aqui. Bom, pessoal, meu nome é Alessandro, né? Sou formado em ciência da computação, tenho aí pós-graduação em gerenciamento de projeto, sou certificado em Scrum Master, um dos primeiros certificados em Scrum Master quando começou a era do ágil aqui.
e hoje também tem uma pós-graduação em controladoria e finanças. Né? Não tem nada a ver com a área de TI, mas ele ajuda bastante no dia a dia aí, quando a gente vai conversar com as áreas de negócio. Então, o objetivo dessa live, pessoal, aqui, é que a gente está querendo mostrar como a tecnologia bem aplicada pode funcionar em negócios reais, inclusive no seu negócio. Então, os nossos companheiros aqui, nessa roda de conversa, vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da gestão de projetos nas organizações. Vamos também falar um pouquinho sobre cultura organizacional. E dentro da cultura organizacional, como a gente faz para implementar gestão de projetos e métodos ágeis com o objetivo de trazer e impulsionar resultados. Para o nosso amigo Daniel ali também, vamos ter o mesmo objetivo, né? Que é falar um pouquinho dos desafios que o Daniel já passou aí. O Daniel vai trazer para a gente algumas informações sobre BI, Data Lake, que muita gente tem dúvida de quando é que tem um som BI, quando é que eu vou para o Data Lake, o que é que eu preciso. Então, o Daniel vai trazer um pouco dessa vivência, desses desafios. Vai falar um pouquinho sobre a cultura de dados nas organizações e vai falar um pouquinho para a gente aí das melhores práticas, o que é que a gente pode aplicar nesse cenário de BI, para que a gente tenha uma área de BI que seja ali realmente de inteligência de negócio e que venha agregar valor às organizações, trazendo resultados, né? Então, a gente vai passar aqui um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho, para quem não conhece, quem é a Ajax, tá? A gente vai falar aqui quem é a Ajax aqui. A Ajax já está há 12 anos no mercado de tecnologia, tá? A gente vem desenvolvendo aqui, nós somos uma empresa de software, né? Nós temos desenvolvimento de software, nós temos a parte de outsourcing de tecnologia, aquela alocação de especialistas. Como a gente é uma software house, a gente tem ali consultores de SAP e ABAP, mais especificamente para a área de desenvolvimento, tá? A Ajax também desenvolve soluções mobile, já tem várias soluções que foram desenvolvidas aí em grandes organizações para agilizar os negócios dessas empresas. Como a gente já falou aqui, que o Daniel é nosso especialista em Business Intelligence, nós temos soluções de Business Intelligence, seja ela em Power BI, seja ela em ClickView, ClickSense, Pentaho e outras soluções de mercado. Gestão de projeto com métodos ágeis, que aí nós vamos ter aqui a apresentação do nosso amigo João Paulo, ali, que vai estar colaborando com a gente, né? Automação de processos e integração entre sistemas, para quem gosta de usar automação com Power Apps, Power Automation, gosta de usar Python para fazer automações, a gente também trabalha com essas tecnologias, tá? E hoje muito mais com a hiperautomação, que são automações com inteligência artificial, que é o último tópico ali dos nossos serviços e soluções personalizados. A Ajax, ela trabalha com personalização, então ela é uma empresa focada em entender o negócio do cliente com o objetivo de trazer as melhores soluções de mercado com as melhores tecnologias. Nossa atuação é em todo o Brasil, com times especializados e com abordagem ágil. Aí o Daniel, que já está no Rio Grande do Sul, nós temos outros funcionários que estão aí em outras regiões do país, e que vocês vão ter também a oportunidade de conhecer um pouco sobre as outras áreas que a Ajax atende. Então, nossos clientes são dos mais diversos segmentos, nós não atendemos um público específico, né? Hoje nós temos tanto clientes da área industrial, como a área têxtil, a área de calçados, e saúde, seguros e até previdência. Então, a gente já é uma empresa que atende vários segmentos de mercado. Dando continuidade aqui, nós vamos começar hoje pela tomada de decisão com base em dados, que aí o nosso amigo Daniel vai falar um pouco para vocês aí sobre desafios. Daniel, está contigo agora. Bem, o que eu posso iniciar aqui abordando sobre dados, né? Eu acho que gostaria de começar ali pelos principais desafios que a gente tem hoje na implantação de BI, de dados, né, em todas as empresas, ou qualquer empresa, né, que venha ter a necessidade. Eu acho que hoje em dia, os nossos principais desafios
entrar e já ter todo o ecossistema de dados já estruturado, né? Muitas vezes, quando a gente fala de BI, a gente já pensa lá na ponta. A gente já pensa em ter uma dash, um gráfico, né? E disponibilizar isso aí para o usuário. Só que a gente não para pensar em todo o ecossistema. O que a gente precisa ter antes de fornecer esse produto final, né? E quando eu falo desse ecossistema, eu falo desde o negócio, né? Que é o principal. Então, será que quando a gente vai iniciar o BI, será que o processo, o negócio que a gente vai estar desenvolvendo, ele já está fechado, ele já está amadurecido? Será que nesse momento atual ele não está passando por alguma reestruturação, alguma mudança, né? Por que eu falo isso? Porque é bem provável que se a gente pegar um cenário assim, a gente vai estar desenvolvendo algo que já vai estar com os dias contados. Ou quando for entregue, já não vai estar apresentando informações corretas, né? Porque o processo, o negócio estava em mudança, ou ainda estava em desenvolvimento, ou ainda estava em homologação. Então, é bem importante que o negócio já esteja fechado. Outro ponto também, quando a gente vai levar esses dados para o BI, né? Será que esse processo já está amadurecido, já está estruturado, né? Eu tenho que também ter esse processo já bem definido, arquitetado, tem que ter uma área que mantenha esse processo, que seja dona desse processo, né? Bom, pessoal, vou me interrompendo qualquer coisa, se vocês quiserem tirar A gente alguma está ouvindo dúvida. aqui, a gente não vai atrapalhar aí seu raciocínio, seu pensamento. Está deixando você seguir e já a gente vai começar a bombardear você de perguntas. Não se preocupe, não. Não, show. Já estou com algumas aqui, viu, Daniel? Só esperando. Tá bom. Não, porque eu sou meio tímido, mas eu falo demais. Mas, então, falando ali, eu falei da parte de negócio, estava falando da parte do fluxo de dados, né? Será que esse fluxo já está bem definido? Será que eu não tenho lá na área usuários puxando de Excel? Cada área tem o seu Power BI com informações distintas. Eu tenho o meu valor, tu tem o teu valor, nunca bate. Por quê? Faltou esse fluxo, né, de levar o dado, né, e quem for consumir esse dado, que consuma de uma fonte única, né? Consolidada, né, Daniel? Exatamente. Daniel, eu queria até, desculpa te interromper, mas eu vejo várias pequenas empresas, pequenos negócios que começam ali com o Power BI por ser uma ferramenta de fácil acesso ali. A interface, né? É muito fácil ali, vamos dizer assim, quem tem familiaridade com Excel, pega um Power BI, opa, aqui é um ambiente que eu consigo trabalhar, criar dashboards e tal. E aí eu vejo que várias empresas vão começando as suas áreas de BI aos poucos ali, e aí vão tomando um gosto e vão gerando informações. Porém, como essa informação ela não está centralizada, como é isso que está contando aqui para a gente, começa a ter assim, o RH tem uma informação, o financeiro tem outra, os suprimentos tem outra. E, cara, o que é que você me diz aí, o que é que você poderia passar de dica para essas pequenas empresas, pequenos negócios que estão começando com BI? Que hoje a gente sabe que a inteligência de dados é o que faz o meu negócio avançar, prosperar. Eu acho que é a cultura, né? A gente tem que começar a disseminar a cultura Data Lake, cultura Data Ops, né? Tem que ter muita colaboração, que nem eu comentei, né? Quando a gente fala de dados, eu não posso pensar só lá na ponta. Então tem que ter muita colaboração da área de negócio, tem que ter colaboração da equipe que mantém todo esse fluxo de dados, né? Tem dados que não é qualquer pessoa que detém o conhecimento. Então, é importante que a gente comece a disseminar essa cultura e que a gente comece a delegar donos
do dado, donos do dado, área de negócio, então os data owners, né? Então, a gente tem que começar a disseminar isso aí, para que quando a gente comece a evoluir todo esse ecossistema de dados, que ele seja estruturado, né? Que tenha um padrão, porque senão, vamos lá, cada área vai fazer de um jeito, né? Cada área vai puxar de um jeito. Eu de RH transformando dados que são de suprimentos do comercial. Não. Eu até uma frente que eu acho muito interessante, que a maioria das empresas precisam ter, é um comitê. Né? Se eu estou implantando dados, né, e são dados corporativos, né, dados que são que vão agregar, que vão dar insights para toda a empresa, então eu monto esse comitê, né, e conforme eu tenho a necessidade de algum dado que não é da minha área, eu levo para esse comitê. Isso aí. Gente, pode falar. Eu acho, Daniel, essa sugestão que você deu, eu acho que é importantíssima, porque é comum a gente que até ficar à frente de alguns projetos, a gente ter contato com várias áreas de negócio, em projetos maiores, né? E é muito comum a gente ter essa discrepância, né? Essa disparidade entre a mesma informação, porque a mesma informação, a área X vê de um jeito, a área Y vê de outro jeito. Então, essa dica que você está dando de realmente ser formado um comitê, né, ali com os key users, digamos ali, os usuários mais responsáveis, donos da informação, né, eu acho uma dica muito valiosa, porque é a partir dali que todo o arcabouço ali do que está sendo definido, de definição mesmo do que significa cada métrica, né, cada indicador da empresa, que ela vai estar consolidada e ela vai ser disseminada de uma forma igualitária, né, em todas as frentes ali da empresa, né, em todas as áreas de negócio. Eu acho muito Sim. importante esse tópico que você abordou e a questão de que as áreas sempre precisam realmente se conversar bastante, porque a gente precisa lembrar que essa parte de dados também, a gente pode tocar em dados sensíveis, né? Então, é importante que as áreas estejam ali, né, em constante conversa para saber o que é que pode ser exposto ou não, até para obedecer até algumas leis, né? Até algumas leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, e e manter os interesses da empresa, né, ali o que é para ser resguardado, os seus níveis de restrição isso tudo ser resguardado, né. Então, eu achei bastante importante essa sua dica do comitê, né. Sim. É uma preocupação bem, dizer assim, atual, porque essa questão de acesso à informação, às vezes a pequena empresa, é o meu BI, só eu tenho acesso aqui, mas se eu não tenho essa informação bem estruturada, com os perfis de pessoas que podem ter acesso àquela informação, o cara pode, a área de logística pode ter acesso ao BI do RH, que vai ter dados sensíveis ali, como o salário das Isso. outras pessoas da empresa, né? Então, é muito importante ter essa questão das permissões ali, quem pode ver o quê. E desde pequeno, se eu começo um BI na minha empresa, ter que estar me preocupando com a segurança da informação. Hoje, muito mais do que nunca, desde que agora a gente tem o advento da inteligência artificial, né? Que pode aí rapidamente consumir esses dados. A gente não pode evitar o uso da IA hoje, mas a gente pode, pelo menos, proteger os nossos dados contra essas tecnologias. Sim. E outro ponto, Daniel, que você tinha comentado também, que vai muito na linha aí da maturidade dos processos, né? É preciso realmente que os processos sejam maduros a ponto de eu buscar as informações no BI e ter informações ali que eu sei que vão estar coesas dentro de um processo já fechado, né? Não é muito incomum a gente pegar alguns projetos de BI, você já deve ter passado por isso, que ali as áreas querem um painel e muitas vezes naquele momento, elas percebem que elas não têm um processo que alimenta aquelas informações, né? Elas só percebem ali durante a composição do painel, mas a gente não tem essa informação estruturada no sistema.
E é a partir dessa visão final, que é o BI, que as pessoas vão voltando ali algumas etapas para começar a estruturar alguns processos, para lá no final, lá na ponta, ter de fato a informação que precisa, né? Então, essa parte da Exatamente. maturidade do processo é algo bastante relevante também dentro da construção, né, de um painel final lá de BI. Sim. E pegando esse teu comentário de questão de liberações e acessos, né? Dentro de todo esse ecossistema que eu comentei, então, que nem eu falei, tem a parte da engenharia, né? Tem a parte da análise dos dados, da transformação, e também tem a parte da governança, né? Que vai de encontro com o comitê, né? O mesmo comitê que está ali para, vamos lá, eu não digo que o comitê tem que agir como barreira, né? Mas ele tem que agir como um detentor dos dados, né? Nada sai dali sem antes ser aprovado por esse comitê. E quando for solicitado algum acesso, quem mais poderia estar aprovando esse acesso? Se eu solicitei os dados do RH, né? Eu vou ter no comitê, né? Uma pessoa responsável pelos dados do RH. Né? Consequentemente, no fluxo de aprovação dessa liberação, vai ter lá alguém do comitê responsável pelos dados do RH que vai dar o ok nessa liberação, né? Então, com isso, a gente vai estruturando todo esse nosso ecossistema, que nem eu comentei, desde o negócio até lá na ponta, até lá no gráfico, né? E com isso a gente mantém algo que vai ser comum, onde eu vou ter os meus dados centralizados, não é cada um puxando de um canto, de outro, e com isso, depois que tu ter um ambiente assim, qualquer dado novo, utilização, criação de uma dash nova vai ser muito fácil, vai fluir. Dados centralizados, coesos e com os níveis de acesso aí, ok também, né? Digamos assim. Exatamente. É isso aí. E também agora, né, atualmente a gente tem falado muito do Data Lake, né? Sim. E Até uma pegando... pergunta, Daniel, que eu tenho aqui, que as pessoas recebi por aqui para fazer hoje, era essa questão, né? Quando é que eu tenho, quando é que eu sei que meu nível de maturidade dá para ir para um data lake? É nível de maturidade ou é quando a minha base de informações ela está muito grande? É que eu devo procurar um data lake? As pessoas às vezes têm dúvida de quando os usuários têm algumas dúvidas em relação a isso. Será que eu fico no meu BI aqui até quando eu fico no meu BI aqui? Quando é que eu tenho que ir para uma solução de data lake? Quais são os motivos que me levam a investir numa solução de data lake? Sim. Eu vou dizer das minhas experiências, né? Foi quando o ambiente ficou muito inflado. Então, começaram... Porque quando tu começa a entregar dados para as áreas, é um vício, tá? Todo e qualquer sistema vira dado, vira informação, vira dash, né? E isso aí vai aumentando, tá? E como o DW ele tem um fluxo diferente, né? Quando a gente fala de DW, a gente fala de ETL, né? Então, quando a gente fala de qualquer produto com uma agregação diferente, é um pipeline exclusivo, é um job exclusivo. E com essa particularidade, eu não tenho o dado nativo. Então, qualquer visão nova é um job novo. Isso aí vai virando uma bola de neve. Hoje eu tenho que entregar uma visão para o mercado interno. É um job que vai filtrar o canal do mercado interno. Amanhã é o mercado externo. É outro job que vai consumir 80% das tabelas com um filtro de um mercado diferente. Então é um job novo, porque daí eu vou ter conversão de dólar, vou ter outros atributos particulares. Então, é nesse sentido que eu falo que começa a inflar muito e fica difícil de fazer a gestão. E, consequentemente, tu acaba consumindo muito, tu acaba tendo que aumentar muito a tua estrutura. Porque consome muitos recursos, né, Daniel? Exatamente. Tá um pouco voltado com essa questão até da escalabilidade, né? Tem que ser um ambiente escalável, porque como você falou, às vezes as medidas dos dados ali, né, pelo que eu estou entendendo, você está falando,
podem até parecer ser iguais, mas às vezes muda ali algum determinado comportamento, uma variável, e você precisa montar um novo job, né, para isso, pelo que eu estou entendendo. Uhum. Sim. E daí vai aumentando, né? Daí É. com o tempo, tu tem que aumentar ambiente, tu tem que aumentar pessoas para darem manutenção nisso aí. As manutenções são mais onerosas, né? Porque quando a gente fala de um DW, muita gente recentemente, né, não migrava para o Lake porque achava caro, né? Uhum. Só Sim. que a gente já sabe que para dar manutenção e manter um DW é muito mais caro. Porque imagina tu ali hoje, eu preciso de um campo novo numa tabela de pedidos. Uhum. Daí tu vai lá e abre um job enorme. É só para tu subir e elevar um campo, disponibilizar um campo novo. Daí tu vê aquele monte de fluxo e olha cliente, olha município, um monte de informação, e tu precisava no final só subir um campo novo. E uma demanda que tu demoraria 2 horas, tu demora uma semana. Daí tu vai fazer um debug, tu tem que executar todo o pipeline do ETL. Então isso aí se torna caro. Tem custo homem, tem máquina, então é bem. Por isso que eu aconselho muitas pessoas a migrar, né? Principalmente agora que quando está ainda num ambiente razoável, migra logo, antes que vire uma bola de neve. Eu já participei de migrações de DW para Data Lake, é complexo, né? É regra em job, é regra em aplicação, é regra. E daí imagina tu unificar tudo isso aí. Esse já é um problema que afeta várias empresas, né? Não é desde só a grande nem só a pequena. Acho que é em geral. Quando começa com um projeto de BI, começa a se fazer essas regras lá no ETL, começa a fazer as regras lá na camada de apresentação, e aí fica a regra espalhada em todo lugar. Quando vai migrar para um Data Lake, que vai ter um processo de revisão e saneamento, vamos dizer assim, aí é que a gente vai encontrar esses problemas, é aquele trabalho que deveria ser simples e se tornou um trabalho complexo, né? Sim. É. E Daniel, e a questão da cibersegurança? Tu acha também que seria assim uma vantagem? Tu acha que muda muita coisa? Ou não é tão relevante entre ter um DW, um Data Lake? Como é que tu vê isso também? Eu já respondo a tua pergunta, deixa eu só pegar Ah, o gancho ali do Alessandro. Eu tinha falando sobre tá muito distribuída a regra de negócio, né? Uhum. uhum, Hoje o que eu mais vejo, que é aquilo lá que eu comentei, né? A gente às vezes quando vai implantar um BI, a gente só pensa lá na ponta, lá no BI, né? Só no Então, resultado do dashboard, lá, né? lá no é, DataVis. E daí o que acontece? Que nem eu te falei, a gente começa sem ter uma gestão, sem ter uma estrutura. Várias pessoas desenvolvendo, né? Várias pessoas vão colocar a regra de negócio aonde? Na aplicação. é. Tem que ter uma Lá na. governança disso, né? Exatamente. E daí, com isso, acaba que a migração se torna muito mais difícil, porque além de tu ter que pegar a lógica de negócio no pipeline, no job, tu também tem que pegar lógica de negócio, às vezes, no front. E no front é muito mais complexo, porque daí tu vai ter que abrir métricas, tu vai ter que abrir pegar ali o Power BI, né? Vai ter que pegar um DAX ali, interpretar, pegar isso aí, jogar para uma camada de transformação, tá? E referente à segurança, não sei se tu queria fazer mais algum comentário sobre isso, Alessandro. Não, é só isso mesmo. Tá. E referente à segurança, quando a gente vai para um data lake, a gestão de acessos é muito mais simples, né? Porque quando a gente falava de DW, era um usuário e senha, né? Normalmente, Exatamente. tu passava isso aí para alguém, tu não tinha mais controle, É. Sim. né? Hoje em dia ali não.
tu tem service accounts, tu tem a liberação de grupos, então se torna muito mais simples a gestão. Tá? Então, nisso a gente tem vários ganhos. Uhum. A gente já viu que levar dados para o Data Lake, iniciar o projeto de BI é um trabalho que tem que começar ali já pensando grande, né? Não pode começar pequeno. Daniel, bacana, que eu acho que deu para dar uma visão sobre o BI, sobre o Data Lake. E eu queria uma opinião tua, até para a gente poder abrir a oportunidade para o nosso amigo João Paulo aqui também falar sobre gestão de projetos. Aqui para os nossos clientes, quem estiver assistindo essa live, como ele deveria estruturar, pelo menos, o status inicial do meu projeto de BI, como é que ele deveria acontecer? Sim. Eu acho, vamos lá. Que nem eu falei, tem que ter aquela cultura Data Lake, Data Ops, né? Tem que tentar envolver todas as áreas, né? Então, que áreas tu quer, tá? Pode ir por partes, né? Mas que áreas tu vai querer estar montando esse BI, né? Quais são os dados que vocês querem estar entregando? Quais são os produtos, né? E com isso, fazer todo o mapeamento, né? Depois, tentar definir com a equipe de TI, negócio, as estruturas, né? Que camadas que a gente vai ter, né? Que tipo de dados o usuário quer consumir? São dados em batch? São dados em pacote, né? Que eu vou estar lendo D-1? São dados que eu quero ter online, né? Então, são vários pré-requisitos que eu tenho que estar identificando, né? Nesse meu cenário, para daí sim poder estar montando uma arquitetura e um processo que seja aderente, tá? Exatamente. É bom estudar realmente o cenário, né, Daniel? Eu tenho que ter todo esse trabalho de análise do cenário, né, atual para poder traçar, digamos assim, qual vai ser o caminho do projeto, né? Sim, sim. E a gente acabou indo para o Data Lake, eu não sei se alguém ia fazer essa pergunta, mas a gente acabou não abordando muito o Data Lake, né? Não sei se posso comentar aí um pouco. Pode comentar, sim. Mas então, a gente estava falando ali do DW, Data Lake, né? O Data Lake é evolução, né? Então, onde a gente já começa a disponibilizar dados na nuvem, né? E quais são os benefícios benefícios, né, de a gente estar migrando de um DW para um Data Lake, né? Então, é questão de tu poder montar um ambiente escalável, né? Então, eu quero começar a experimentar, né? Quero começar a usar o Data Lake. Então, vocês podem configurar uma máquina ali, podem configurar um ambiente bem simples, né? Para começar a experimentar e vendo questão de custo. Conforme esse ambiente for inflando, vocês podem lá configurar para aumentar, né, esse ambiente. Diferente do DW, né? O DW, quando a gente ia desenvolver um DW, né, tinha que ter toda uma preocupação com montar um ambiente, montar máquinas que suprissem ali, como tu ia ir para aprovação, o orçamento, já tinha que montar uma máquina prevendo um aumento ali num range de um ano, né? Uhum. Então, com o Lake, tu tem essa possibilidade de estar aumentando essa configuração conforme necessidade. Sim. Também. Eu acho que isso refletia até, Daniel, assim, aí você me corrige se eu estiver errado, talvez refletisse até no tempo, um tempo a mais ali para você pensar em ter uma solução mais performática, né? Já que você estava preocupado ali com recursos locais, digamos assim, você tinha que ter toda uma preocupação a mais ali, né? De estudar uma forma mais performática ou que não ocupasse tanto espaço, né? Exatamente. Para que pudesse ser, como o nível era restrito, né, de escalabilidade, então a gente tinha que ter essas preocupações a mais, né? Sim, exatamente. O Alessandro, tu vai me controlando aí se eu estiver falando demais. Não. O único ponto que eu vou colocar aqui, aí eu queria a opinião de vocês, pelo que eu entendi até agora, tá, Daniel? Aí,
para quem está estruturando um BI ali, começando uma empresa pequena que está começando, primeiro ela tem que definir um time que vai centralizar essas informações e organizar ela, ser o dono da informação. Depois que ele tiver esses times, e aí começa a construção do BI, e toda a desenvolvimento, tratativa de transformação, regras de negócio, toda validada por esse coro aí de pessoas que estão ali na centralização do dado. E depois que isso estiver pronto, que eu tiver o meu BI, meus dashboards validados por esse time, que seja um cara do financeiro, um cara do RH, que diz, ó, pode ver essa informação, pode ver esses valores, essa pessoa tem esse tipo de acesso, essa pessoa tem esse outro tipo, garantir o permissionamento de cada pessoa que vai acessar a informação. E tendo isso, ele já começou num processo, vamos dizer assim, correto, né? E à medida que o BI dele for crescendo, que ele precisar de mais agilidade, que as informações sejam ali mais próximo do tempo, vamos dizer assim, do tempo real. Eu vou subir agora chegou o momento de eu subir para um data lake, porque minha base de dados está tão grande que o meu dashboard ali local, na minha infraestrutura local, não comporta mais. Agora eu vou procurar uma solução em nuvem, que agora eu posso escalar esse meu BI e ali eu chegar em outro nível de permissionamento, né? Aí onde eu chego ali no nível mais refinado do acesso à informação. É isso? Aí. Entendi certo? Isso. Esse é o fluxo certinho, né? E assim, o Data Lake te dá muito mais funcionalidades que vão agregar, né? Que nem eu falei ali, a questão de escalabilidade, mas também tem a opção, tu consegue salvar diferentes tipos de dados, né? Diferente de banco que estava limitado, né? Tem a questão também de tu poder salvar os dados, salvar dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados. Tem N ganhos, sabe? Tem muita coisa para comentar. Vou tentar comentar os principais, tá? Tem também a questão, que nem eu comentei, né? A gente tinha ETL no DW, agora a gente tem ELT. Então a gente consegue subir os dados como se fosse um espelho da base, né? E se a gente quer depois entregar 10 produtos diferentes com aquela tabela origem, eu consigo, porque eu já subi o dado para a nuvem. Então é só transformar ele para entregar ele com diferentes tipos de agregações. Tem muitos dados corporativos que são reutilizados em N produtos, em N negócios. Então tudo isso vai agregando para que tu migre para um lake, né? Muita gente vai dizer que é caro, né? Mas que nem eu comentei, começa devagar, vai experimentando, vocês vão ver que manutenções são mais simples, o manter, o desenvolver é mais simples, te dá um leque de opções de desenvolvimento, de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Sim. Ou vou parar. Não, benefícios são vários, né? Isso. Ali a gente começar certo e ir estruturando, pensando sempre no algo maior. Exatamente. Dani, agora eu vou abrir espaço aqui para o meu amigo João Paulo, para ele falar um pouco aí sobre a gestão de projetos. A gente já muda aqui o nosso painel um pouco para a visão de gestão, deixar João Paulo falar que ele está ansioso, chega a estar ali. Então, João Paulo, você vai passar aí para a gente um pouquinho da sua experiência em gestão de projetos, a implementação de projetos com metodologia ágeis, né? Porque hoje está muito na moda aí essa questão. E eu queria aí que você falasse um pouco da sua experiência, desafios, né? Sobre um pouco de desafio, um pouco sobre cultura e como a gente pode implantar uma área de gestão de projetos dentro de uma organização para que os projetos dela tragam resultados. Você tocou no ponto aí, Alessandro, da questão da metodologia ágil, né? A metodologia ágil é uma metodologia que vem há algum tempo já, as empresas vêm, digamos assim, namorando, né, com essa metodologia, né, vêm tentando, de forma mais disruptiva, né, tentar ganhar mais produtividade, ter mais entregas, né, assim, é uma das propostas, né, da metodologia ágil, tem uma entrega ali diferenciada, né, em relação às metodologias tradicionais, né. Aí, assim,
é importante, né, as empresas terem a primeira coisa, um alinhamento de expectativa aí, que eu acho que é muito importante em relação à questão da implementação da metodologia ágil, né, quando você sai da metodologia tradicional para a ágil, é saber que a agilidade em si nem sempre ela significa dizer que você vai entregar mais quantidade, né? Não se trata de quantidade, não se trata de dizer que eu estou implementando ágil, antigamente com essa equipe eu entregava 10 demandas, agora eu vou entregar 20, 30, 40. Então nem sempre significa uma quantidade maior, e sim o foco diferente, né? O foco que você começa a fazer a equipe, as áreas de negócio, os POs, né, a figura do responsável do produto mesmo, ter aquela noção de que o que deve ser entregue realmente é algo de valor, né? Então, eu acho que assim, o principal aspecto, né, da metodologia ágil, ela vem com essa abordagem da entrega de valor, né? E assim, mas nem sempre digamos assim, é uma implementação tão fácil, né? Porque envolve aí muitas mudanças, né? E a gente sabe que por natureza, né, o ser humano ele tem essa resistência a mudanças, né? Então, assim, às vezes as empresas têm um processo no formato tradicional tão bem consolidado que causa ali um certo receio alguém chegar e dizer, olha, a gente tem uma metodologia ágil aqui, vamos tentar mudar, porque assim, com essa mudança a gente consegue entregar aí um benefício melhor, um benefício maior, uma entrega de valor, né, realmente que vai agregar para a empresa. Isso causa um pouco de resistência, né? Essa resistência à mudança. Poxa, eu tenho o meu processo aqui tão bem definido, por que que eu vou mudar, né? Então, essa resistência é uma resistência supernatural que a gente sempre enfrenta em mudanças, né, dessa natureza, porque, assim, tem a resistência natural ao processo, tem a cultura da empresa, que é a cultura da metodologia ágil é bem diferente da cultura da metodologia tradicional, é preciso quebrar alguns dogmas, né, alguns paradigmas que a gente tem, né, em relação às duas metodologias, né, porque a metodologia ela acaba sendo uma abordagem mais direta, né, muitas vezes ali a gente vai falar sobre a questão de documentação. A documentação ela existe, mas ela vai existir ali de forma mais adaptada para que a gente consiga realmente fazer o desenvolvimento de uma entrega realmente mais rápida, que agregue mais valor, né? E para isso, Alessandro, é importante a gente frisar que não basta eu, da noite para o dia, enquanto empresa, chegar escutei uma palestra, ouvi um vídeo no YouTube falando sobre metodologia ágil. Não adianta eu aqui, enquanto CEO da empresa, enquanto dono da empresa, ou até como gerente, corpo administrativo, né, seja o que a gente possa chamar aqui, não adianta eu chegar da noite para o dia e dizer, pronto, eu ouvi falar de ágil e vamos implementar ágil porque ágil vai dar certo. Então, não é tão simples assim, né? É preciso toda essa mudança da cultura e, principalmente, também profissionais, né? Que sejam capacitados, que conheçam aí da metodologia profundamente, entendam quais são as resistências que vão encontrar em relação à aplicação dessas metodologias nas equipes, para as áreas de negócio, né? E, assim, é um outro aspecto que a gente tende a realmente achar que, às vezes, que vai dar conta, mas a gente precisa realmente contar com profissionais bem qualificados, né? E um outro aspecto também que é importante é a questão do apoio, né, da autogestão, o apoio das grandes lideranças em relação a essa virada de chave. Porque a metodologia ágil ela já está muito bem difundida, está muito bem consolidada, digamos assim, nas equipes, né, nas equipes de desenvolvimento, as equipes já se convenceram que a metodologia ágil é um caminho melhor, é um caminho maior. Mas e a autogestão? Será que ela realmente está convencida disso, né? Então, é preciso ter um apoio, porque não adianta de nada, né? As equipes estarem convencidas, até certos níveis gerenciais estarem convencidos, se a gente não vai ter o apoio da alta gestão, né? Da alta liderança, né? Eu acho que, pegando esse gancho, João, eu acho que o método ágil, né, ele se mostra muito mais efetivo pela participação
do dono do produto, que é a área de negócio que está demandando. Eu estou pegando aqui com base no que tu falou, tá? Métodos tradicionais, geralmente tinha aquela... Eu vou escrever um texto ali, 7 páginas, mando para a área de negócio, a negócio valida aí, a área de negócio nunca valida, tu tem que entregar o projeto, então tu começa o desenvolvimento com aquilo que tu acha que entendeu, que é o método tradicional. Quando chega lá no final do projeto, que está aqui há 5, 6 meses, a área vai ver o produto não é o que ela espera Ela receber. espera. É muito E, comum, é muito comum com a metodologia tradicional isso sim, acontecer, né? Já que são grandes entregas, não tem aí a questão das microentregas, que a uhum, metodologia ágil já traz esse benefício. uhum, Era muito comum em gente, metodologias tradicionais, construir um documento enorme, um documento de caso de uso, com fluxos enormes, fluxos básicos de alternativos, fluxos de exceção, né? sim, Documentos enormes que muitas vezes as áreas nem sequer liam, né? É, uhum. várias É, vezes em te vê muito projetos isso em assim, instituições financeiras, né? A e instituição isso, financeira gerava um catatal ali de, tal de de documento, a área de documentos. negócio ali, muitas vezes aprovava aquela documentação, não sabia no teor do que estava ali, né? Em Sim, grande parte, e quando o produto chegava em si para ser entregue lá no final, estava de acordo com a definição dos casos de uso, mas não era o o que se esperado, né? esperava como resultado final, né? E Exato. hoje a sim. gente, hoje assim, desculpa te interromper, eu vejo assim várias instituições financeiras que elas estão adotando métodos ágeis, é, que ali o benefício está sendo tão grande, porque assim, ao invés de eu ter esse monte de papel, desenvolver um produto e só mostrar para o usuário no final, hoje, com métodos ágeis nas instituições financeiras, que a gente tem uma demanda por velocidade, por entregar um produto, mínimo produto viável, o mais rápido possível, botar no mercado, testar, porque hoje você vê grandes instituições lançando super apps, lançando várias funcionalidades dentro do aplicativo, que elas são muito rápidas. E apesar de mesmo você ter falado que não é porque eu estou entregando ágil que eu vou entregar em menos tempo, mas eu vou entregar pequenos desenvolvimentos que tragam resultado de valor, que é essa Falou. questão de valor que você falou mesmo, e que eu consigo lançar e testar. E por ter a área de negócio, a área demandante, mais próxima do produto, o nível de assertividade é muito maior do que os métodos tradicionais que eles eram empregados. Com Pelo menos eu certeza, entendi porque dessa é, forma aí que você falou. exato, porque assim, a gente acaba percebendo que com a metodologia ágil, o foco tá Um no cliente produto, na né? entrega, né? No produto ali do que está sendo feito, né? A gente coloca Uhum, o cliente no centro realmente do processo, né? E o que vai ser entregue para o cliente, né? Aquilo ali que sim, é o que significa, que é o que tem mais valor, e não por si só uma entrega de uhum, um projeto dentro do prazo, né? Que era o que uhum. a gente tinha muito na metodologia ágil. Então, a gente consegue ter entregas mais rápidas, mais frequentes, né? Ter uma A flexibilidade maior. percepção, né? Mesmo que, Isso, como são entregas pequenas, eu vou ter mais entregas daquilo que o meu usuário está esperando, que eu tenho a percepção de que eu estou entregando mais rápido. E eu estou entregando com mais exatamente. valor, tem mais valor aquela entrega, né? Eu Isso. acho, desculpa te interromper, mas eu acho que o que agrega muito também é a alteração de escopo, né? Era isso que eu ia comentar agora. A gente tem Como uma maior flexibilidade, né? Adaptação à mudança. tempo de resposta, né? Porque Uhum, como tu está trabalhando com sprints, né, e está fazendo pequenas entregas, o usuário consegue testar, já consegue reportar alguma mudança se necessário, já consegue rever o negócio, até porque quando inicia o projeto, a ideia às vezes não está muito amadurecida. Quando Isso. ele começa a testar, homologar o processo, opa, isso aqui não está muito de acordo com o que eu espero. Já solicita a uhum, mudança, tempo de resposta, setup vai ser muito menor, né? sim. É. E isso aí acaba contribuindo, Daniel, para eu ajudar a reduzir os riscos, né? Tanto do risco de não ter um objeto ali de realmente de entrega de valor para o pro meu cliente, e aí, consequentemente, o risco de ter um retrabalho. Então, eu fazendo pequenas Sim, entregas, fazendo as entregas ali, né, pequenas, e que eu consiga fazer uma validação, uma homologação junto com o meu usuário naquela pequena entrega, eu com certeza estou atuando na redução dos riscos de retrabalho, né? exatamente. Uhum. E que nem tu comentou antes, né? A gente pensa que com metodologia ágil tu vai entregar mais rápido, e às vezes é diferente. Por quê? Porque no decorrer do projeto tu foi amadurecendo a ideia,
tu foi trabalhando nessas pequenas alterações, né? Foi fazendo pequenos setups, ajustando, e no final tu demorou mais, mas consequentemente o que tu entregou vai realmente atender o usuário. Tu vai ter menos retrabalho. Diferente da metodologia tradicional, né? Porque eram poucas interações. Normalmente a gente entregava em menos tempo. Eu falo isso aí normalmente porque eu já fui GP, né? Já fui dev, já fui. Então a gente entregava em menos tempo, mas a qualidade às vezes não era tão boa, porque tinha muito retrabalho. Gerava muita sustentação, né? Exatamente. Entregava, mas daí abria umas 20 demandas para ajustar uma regrinha, né? Um amadurecimento de ideia do usuário. Tá, pessoal, só interromper vocês aí, só para falar um pouquinho da participação do pessoal que está aqui ao vivo junto com a gente, falando aqui, agradecer ao Thiago Farias, e aí ele bota o ponto de visão dele ali também aqui para a gente, tá? Vamos ver o que foi que ele escreveu aqui. Um ponto interessante a saber é aplicar a metodologia, né? Por experiência própria, existem pessoas que dizem ser responsável por implementar um sistema que simplesmente pega um livro e tenta implantar cada linha, cada vírgula e cada status que está escrito. Então, o cara simplesmente leu o livro de métodos ágeis, aí já vem sem entender todo o processo e quer aplicar método ágil ali dentro da equipe e não sabe conduzir. Isso a gente vê que realmente acontece. Acontece bastante, é porque, assim, muitas vezes, é como o Thiago falou, né? Algumas gestões querem implantar a ferro e fogo, a metodologia, do jeito que ela está ali escrita, né, no manifesto, do jeito que ela está escrita ali em algumas metodologias, né? Então, e não é assim, pessoal, assim, a gente precisa observar, dentre vários outros aspectos, principalmente a cultura organizacional, como a organização vai receber aquela mudança. E a mágica, né, a beleza da metodologia ágil é que ela é completamente adaptável. Você pode adaptar a realidade de várias culturas organizacionais, e ali aos poucos a gente vai descobrindo que de repente encaixa mais dentro da cultura e o que faz funcionar. Do jeito que eu implemento a metodologia numa empresa A, é diferente do jeito que eu implemento numa empresa B. Você tem que estar ali atento às adaptações que você precisa fazer. Então, muito bem colocado pelo Thiago aí, que assim, não é só você fazer o by the book ali, você fazer regra por regra, que assim não vai obter sucesso, não. Você tem que observar vários outros pontos mesmo. Sim, bacana. João, aproveitar aí tua expertise aí de já ter passado por N projetos. Deixa eu só comentar mais um ponto. Fala aí. Sobre a questão do engajamento também da equipe, né? A gente nota que o engajamento da própria equipe que está ali no projeto é muito maior quando a gente passa a utilizar aí uma metodologia ágil, né? Porque tem, assim, a gente começa a ir adaptando vários ritos, né? Até o próprio rito ali de a gente fazer uma Kanban meeting, né? Ou daily meeting, né? Dependendo aí da metodologia que você está usando, né? A nomenclatura muda um pouco, mas até essa interação entre os membros da equipe, você nota que ela fica muito maior, né? Você nota que, inevitavelmente, né, e naturalmente, os membros da equipe eles se tornam mais colaborativos, eles se importam mais com a questão um do outro ali, né? E às vezes eles passaram por determinados problemas que o outro está passando naquele momento, ele já sabe como solucionar. Então, o ambiente ele se torna muito mais colaborativo, muito mais saudável, né? Por que não dizer também? Então, eu acho esse ponto muito importante também, muito legal. Show. João, eu tenho só uma perguntinha para fazer, aí depois eu abro para o Daniel te perguntar, que eu sei que ele tem um monte de pergunta aí, mas eu queria, assim, eu sei que você já passou por grandes organizações, né, e já participou de projetos de migração de RPs, né, de EBS para SAP, então você já veio de outras empresas de ramo de saúde também, que é onde você foi gestor de projetos, e eu queria saber de ti um pouquinho, se nesses grandes projetos de migração de RP, eu consigo também encaixar gestão de projeto com metodologia ágil. Consegue sim, Alessandro, porque assim, a proposta da metodologia ágil é eu fazer o fatiamento, né, das minhas entregas. Então, assim, em qualquer que seja a natureza do meu projeto,
ou quer seja a migração, né, de um RP, ou quer seja o desenvolvimento de um sistema do zero, ou até a manutenção de um sistema, eu consigo estar fatiando, né, as minhas histórias, consigo estar fatiando ali as minhas entregas, para que eu garanta aí todos esses benefícios que que a gente já comentou aqui, né? Da questão da redução dos riscos de retrabalho, né? Da questão de entregas contínuas, a questão da entrega de valor. Então, em todos os níveis, né, digamos assim, em todos os tipos de projeto, a gente consegue sim aplicar a metodologia ágil. Logicamente, é o que eu falei também agora há pouco, a gente vai precisar entender a realidade de cada projeto, de cada cenário e fazer as adaptações necessárias ali, né, para cada um, Uhum. para cada natureza. Entendi. Bacana. Bom, então pela sua explicação de gestão de projeto, vai bem pelos cards que eu estou lendo aqui, né? Feedbacks contínuos e rápidos, né? Dentro da metodologia Scrum. Cliente no centro do processo, que é isso que você colocou muito, dele estar participando, estar ali envolvido no desenvolvimento, envolvido nas homologações e validações, porque ele está no dia a dia da daily, da sprint, da review, acompanhando o projeto. Então, ele, desde a origem até a entrega do produto final, a área tá junta ali. Entregas contínuas, essa visão que você mostrou de sempre estar entregando algo, que aí dá essa visão de estar entregando mais rápido, estar entregando com mais qualidade, estou entregando com mais valor. E a redução de risco de trabalho, que é o que você falou bastante aí, que é eu, por ter essa proximidade, eu ter ali um nível de assertividade muito maior, um nível de valor agregado em cima do meu produto muito maior. Correto. Muito, muito bacana. Daniel, fique à vontade, que se quiser fazer alguma pergunta a mais. Não, eu queria só agregar, porque eu vejo, vendo a fala do João Paulo, né, eu vejo que tem muita familiaridade com o que eu vinha comentando, né, cultura, sempre é cultura, né? Sempre. Então, imagina, eu até fico com dúvida, assim, porque, vamos lá, falando de cultura, né, tu vai implantar uma metodologia ágil em uma empresa que vem do modelo tradicional, em cascata, né? O que que me vem na cabeça é a questão de custos e orçamento, né? Porque vamos lá, quando a gente está no modelo em cascata, a gente faz toda uma análise, né, detalhada, né? Que nem eu comentei. E isso não prevendo as mudanças, né? Faz toda uma análise detalhada, passa um orçamento fechadinho para o usuário, tenta cumprir ele à risca, né? E eu fico pensando como é que tu aborda isso aí numa empresa que tu tem que mudar essa cultura, sabe? Tô vindo e agora eu tenho que passar para um usuário que a metodologia ágil, eu vejo que é uma metodologia evolutiva de condução de projetos, né? É, Então, eu tento começar com um mínimo, né, de informações e depois vou evoluindo conforme nas sprints eu vou alocando todos os produtos, todas as histórias e vou detalhando elas, né? é. Como é que tu abordaria ali com, com um cliente, com uma direção que está acostumada a receber um orçamento já fechadinho, com margem de 20% que tu pode estar Eu aproveito o gancho do Daniel e digo que assim, porque às vezes chega assim, o projeto é fechado, o custo dele é X reais, então não pode Exatamente. E não passar. só o custo, o prazo também, O né? prazo, Na metodologia ágil, aí a gente tem aí o prazo, é o pacto de sangue. Aliás, desculpa, na metodologia tradicional, o pacto de sangue que você fechou, exatamente. né? E não pode passar daquilo. E aí isso levava muitas vezes a um ponto que você também observou, Daniel, agora há pouco, isso levava muitas vezes as equipes, por saberem dessa restrição, né? Dessa falta de flexibilidade, as equipes entregavam um produto ali, mais ou menos, né? Um produto ali para passar, digamos assim, para cumprir aquele prazo, para cumprir aquele orçamento. E acabava gerando, como você bem lembrou, muitas demandas de sustentação, de adaptação, de solicitação de mudança, porque o objetivo virava entregar o projeto no prazo e não entregar o valor necessário para o que o cliente precisa, né? Aí, assim, a forma de abordar realmente a autogestão em relação a esses aspectos é mostrar exatamente esses cenários, né? Eu digo que é um bom indicador a gente mostrar as entregas que eram feitas na metodologia tradicional e o quanto elas
de fato não agregaram ali inicialmente realmente algum fator para as áreas de negócio, né, para todas as áreas, e você começar a criar indicadores para você mostrar que a quantidade de retrabalho diminuiu com o ágil, a quantidade de incidentes, a quantidade de demandas de sustentação diminuíram porque você começa a ter entregas mais assertivas, né? Então, assim, é um processo que ele vai se dar lentamente, né? Ali, inicialmente, com a atuação muito forte do PO, que o PO precisa entender também, né? Uma pessoa que a gente precisa ter muito do lado da gente, ele precisa entender que no início ele vai ter pequenas entregas, mas que eu agregando essas entregas, que cada entrega vai ter um valor, elas vão se transformar no produto que no final ele espera. Mas eu já ter essa mentalidade, construir essa mentalidade, né, dentro da linha do ágil, junto com o PO, que esse produto que eu estou criando aí aos poucos é um produto que vai ter menos problema, que eu vou conseguir aí ter uma entrega mais assertiva, né? Se baseia muito nesse ponto, né? Um outro ponto que eu falei também é preciso realmente o apoio da autogestão. A autogestão precisa entender que é uma virada de chave, né? Se antes eu tinha um escopo muito bem fechado, que eu não ia ser totalmente assertivo, agora eu vou ter um escopo menor, mas que o benefício que eu tenho é que eu vou entregar mais valor e mais rápido, né? Sim. Uhum. Deixa eu até trazer um case assim de situações que eu já passei. O que eu notei de diferença entre metodologia tradicional e a ágil, né? Normalmente na metodologia tradicional, antes de ir para uma fila de priorização, era feito uma análise prévia, né? Uhum. Para ter aquele chute do primeiro orçamento, antes de ir para o refino, né? Então, É. já envolvia, às vezes, N áreas, N pessoas de TI, né? Era feito todo um trabalho, né? Uma análise inicial, ia para a fila de priorização e lá ficava. E às vezes todo esse investimento, o que acontece? O pessoal via que ficava muito tempo na fila de priorização, ou viam que não ia mais ser assertivo, e o que acontece? O projeto era engavetado, Uhum. né? É, E desculpa, pode continuar. não, pode falar. Não, eu ia falar exatamente sobre esse ponto que você tocou, que é bem isso mesmo. Com a metodologia tradicional, é tão difícil você montar ali Engessada, né? como é muito engessado, é tão difícil você montar até um cronograma, porque já que você precisa montar um cronograma fechado, então, e se montar um cronograma fechado de tudo, principalmente quando são sistemas mais complexos, né, maiores, não é fácil você conseguir reunir todos os elementos de uma vez só para que você consiga ter um cronograma fechado. Então, muitas vezes se torna até inviável mesmo, isso como você está falando, Sim, né? O projeto se torna inviável porque muitas vezes não se dá para ter a visão completa de todo o escopo do projeto, sobretudo quando são projetos mais complexos, quando são projetos maiores, você não consegue ter uma visão total do escopo naquele momento. Então, por isso a proposta também da metodologia ágil é ser construída aos poucos. E um sim. outro aspecto importante com essas grandes entregas, muitas vezes eu vi acontecer em diversas vezes que a funcionalidade ela demorava tanto para ser construída que quando de fato ela ficava construída, ela já não atendia mais aquele aspecto do negócio, porque quer seja por um aspecto legal ou processual de cada área, aquele processo já não era mais daquele jeito, então a funcionalidade que tinha sido implementada já não era mais aderente, né? Exatamente. E na metodologia ágil, a ideia é que quando tu vai envolver as pessoas, tu já vai ali para ir evoluindo a ideia. Isso. E já vai com o objetivo de meter a mão na massa, né? Então, Uhum. a chance de já identificar logo se é algo que não vai atender, né? É mais rápido, né? E, Sim. consequentemente, tu vai ter menos investimento, né? E o fato do retrabalho, né? A questão do retrabalho é um custo muito alto, né? Você ter um retrabalho é um custo muito alto. A gente sabe isso, a gente aprende lá cedo, né? Nas cadeiras de engenharia de software ali, a gente aprende que é melhor a gente, né? Ter uma entrega
que você consegue ali quebrar, né? Você consegue fatiar uma entrega e ter um produto que você tem uma assertividade melhor do que você produzir uma grande funcionalidade e passar muito mais tempo ali retrabalhando e reconstruindo e refazendo, né? O retrabalho de você, o custo é muito maior de você ter um retrabalho do que você implementar da primeira vez, né? Sim. A metodologia ágil, bem aplicada, ela resolve vários problemas. Isso. Sim. João Paulo, vou falar um pouquinho aqui, te pedir um espaçozinho, para te pedir a mesma coisa que eu perguntei ao Daniel ali, né? A gente sabe que tem pequenas empresas que não têm ali orçamento, vamos dizer assim, suficiente para ter um escritório de projetos, mas que quer iniciar ali com a gestão de projetos para estar melhor organizando as entregas, seja ela na área de tecnologia ou seja em qualquer outra área, porque tudo hoje dentro da organização a gente pode transformar em projeto. Queria saber qual era a sua dica aí para uma receitinha de bolos, vamos dizer assim, que ajudasse a quem está aqui nessa live a, se quiser implementar a gestão de projetos, quais seriam os primeiros passos para fazer isso? É importante, né, como a gente comentou também, a questão da participação de profissionais que realmente sejam qualificados, né, na área aí, profissionais realmente não se precisa montar grandes estruturas, né, inicialmente. Logicamente que com o tempo as empresas, as organizações vão evoluindo dentro da estrutura de gerenciamento de projetos, vão contando aí cada vez com mais profissionais, mas a minha dica para pequenas empresas que querem montar realmente uma célula de projetos, digamos assim, é você escolher bem os profissionais, né? Você começar ali aos poucos, estruturar o processo, fazer a montagem realmente do processo, como que vai funcionar, né? Ter uma governança em cima daquilo, e aí você, com o tempo, vai escalando, vai transformando até num escritório de projetos. Depois, como a gente sabe que já existe a questão da evolução para um escritório de valor, né? E é isso, assim, é começar realmente sabendo aplicar aos poucos o que a gente já entende que de fato vai agregar ali a empresa ter um ganho real, né? Sim, bacana. Aqui para quem ainda não conhece muito bem a Ajax, apesar da Ajax ter 12 anos de experiência de mercado, já está atuando no mercado com grandes clientes. Essa foi a nossa primeira live aqui para falar sobre gestão de projetos e business intelligence para ajudar os nossos clientes ou aqueles que têm interesse nas metodologias, ter um pouquinho do conhecimento aqui que possam agregar valor às suas organizações. Claro, eles não estão sozinhos, né? Eu vou deixar aqui os contatos do Daniel e do João Paulo, o meu contato também vai estar disponível. Aqueles que se sentirem à vontade podem escanear esse código, adicionar a nossa rede lá de contato no LinkedIn e pode falar com a gente, tirar dúvidas ali que a gente vai estar à disposição de vocês. Sobre os nossos serviços aqui. A Ajax é uma empresa de tecnologia com 12 anos de mercado, como a gente já falou, mas a gente atua com algumas verticais aqui, que são elas, o outsourcing, tecnologia. Se você gostou do que você ouviu aqui dos nossos amigos Daniel e João Paulo, que participaram aqui desse bate-papo aberto aqui, esse nível de maturidade desses profissionais você encontra nos profissionais que a Ajax fornece como outsourcing tecnologia, tá? A gente tem desde a gestão de projetos, gerente de dados, especialistas em dados, engenheiros de dados, como é o caso do Daniel, como a gente tem especialistas em Scrum Master, que ajudam os times de métodos ágeis a tocar projetos. A gente tem aqui projetos que a gente toca com nossos clientes que contratam o serviço de outsourcing, porque muitas vezes não é só contratar, né? Tem que saber se a equipe está engajada com a minha cultura, se ela está engajada com a entrega do meu projeto. Para quem contrata, essa preocupação é muito grande. Então, a Ajax, ela cuida dessa gestão para o cliente que está contratando os serviços da Ajax. Então, nós temos ali também a parte de IoT. A maioria dos nossos clientes são indústria, tá? Então, a gente trabalha muito com questão de sensores, dispositivos que mandam informações para a internet, para coletar tempos de parada,
tempo de uptime, tempo que ele ficou ali disponível online. Então, a gente coleta essas informações. Na parte de desenvolvimento de software, nós temos a nossa fábrica de software, então, e todo esse know-how que o João Paulo falou, de gestão de projetos, migração de B1 para a nuvem, eu quero criar soluções, dispositivos móveis para botar uma equipe de venda que se integre com o meu B1, o Business One da SAP, a gente está aqui para te apoiar nesse trabalho, tá? Então, esse é um pouco dos serviços que a Ajax desenvolve aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram aqui com a gente até Alessandro, agora. Oi. Desculpa te interromper, mas Não, agora eu quero te fazer uma foi pergunta. no embalo, bicho, já fui. Ele tá com medo que a gente faça muita pergunta. Não, mas assim, até aproveitando, né? Por que tu acha que empresas devem recorrer para o outsourcing? Porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas empresas que têm já uma área de TI, tem algumas que não têm, né? Sim. Por que as empresas deveriam recorrer para o outsourcing? Se tu puder explicar um pouquinho para nós. Sim, explico. Eu explicar com exemplos práticos, né? Que é a melhor forma de exemplificar. As grandes organizações hoje que procuram a Ajax para fornecer o serviço de outsourcing, elas procuram redução de custo. Como é que eu reduzo o custo? O processo de recrutar e seleção, ele é um trabalho que ele é demorado, é custoso. Quando a empresa é muito grande, uma grande organização, eu tenho um RH que vai ter um headhunter, que vai buscar aquele cara no mercado, seleciona o cara, traz ele para a entrevista, faz a entrevista, vê se ele se adapta à cultura organizacional da empresa, e muitas vezes, depois de todo esse processo, o candidato, ele desiste, porque a empresa não é, a cultura que ele espera não é a cultura que a empresa oferece. Então, a empresa busca reduzir esse custo, reduzir esse gap de buscar profissionais no mercado, porque ele é muito custoso. E a Ajax, todo esse processo de recrutamento é de responsabilidade da Ajax. A Ajax vai no mercado, busca o profissional, entende quem é ele, faz a entrevista e já entrega para o meu cliente o resultado final para ele só validar, dar o ok. Gostei, quero ficar com esse cara. E o cara já está pronto, já está dentro da cultura do meu cliente, porque a gente já passa isso no processo seletivo dele. Então, eu trago uma pessoa qualificada. Aqui na Ajax, os profissionais, eles recebem capacitação constante. Então, a gente tem uma plataforma de treinamento que está sempre motivando eles a estarem buscando as novas tecnologias, coisa que o meu cliente não precisa se preocupar. Então, quando ele contrata um cara, às vezes não é só contratar. Às vezes ele tem essa questão de capacitar, porque ele tem um déficit de tecnologia que eu preciso melhorar nele. Então, essa preocupação deixa que a Ajax tome. E quando você contrata o serviço de outsourcing da Ajax, eu não estou contratando só o Daniel, só o João Paulo. Eu estou contratando um time de gestão que vai fazer essa gestão da equipe, e vai estar ali acompanhando como se fosse um gerente de contas, que ele vai estar com o meu cliente, vai estar com a equipe e vai estar ali mantendo toda essa orquestração da boa equipe funcionando. É isso aí. Posso... Aí é bom que para o cliente final isso fica completamente transparente, né? Totalmente transparente. Se porventura, como você falou aí, Alessandro, porventura tem um profissional que está alocado no cliente, desempenhando uma função, qualquer problemática que haja com esse profissional, né? Ou questão de saúde, ou qualquer outra natureza, para o cliente é transparente, porque rapidamente a Ajax vai providenciar, né? A reposição das atividades, e as atividades vão continuar de forma ali quase transparente mesmo. Sim. E o bom é que como o time ele é 100% capacitado nas tecnologias, quando eu digo assim, hoje é o João Paulo que está atendendo o cliente A, o João Paulo adoeceu. Imediatamente eu já tenho um outro gestor de projeto com o mesmo nível de conhecimento do João, que aí eu vou fazer essa substituição, enquanto o João se recupera ali da saúde, né, para que o projeto não pare, para que não haja um atraso no projeto, a gente faça essa gestão. E quando o João voltar e estiver 100% recuperado, ele volta para as atividades. E o melhor, ele não chega no escuro, porque o profissional que assumiu a posição do João,
ele tem a obrigação de fazer o repasse de todos os acontecimentos que ocorreram dentro do projeto para que o João já entre no mesmo ritmo que ele deixou o projeto quando ele adoeceu. Então, essa equipe de gestão da Ajax, ela cuida disso. Sim. Outro ponto que eu acho que pode agregar bastante, Alessandro, é a questão da estrutura da empresa, né? Porque às vezes tu tem lá uma equipe e a estrutura da empresa não é uma estrutura projetizada. Então, aquela equipe não é responsável só por projetos. Ela é Responsável pelo responsável dia a dia, né? Pela Dia a operação, dia, né? que é a sustentação, né? N projetos, sustentação. Então, tu não consegue. E às vezes tu pode até alocar essa pessoa. Mas voltando para a questão do setup, né? Imagina aquela pessoa, tu vai trabalhar 2 horas em demandas, tu vai trabalhar em sustentação, né? 2 horas em demandas novas e o restante do dia em projeto. Imagina esse setup, né? Isso aí, querendo ou não, consome muito. E Sim. até a qualidade da entrega fica ruim, né? Não vai Esse ter qualidade. gerenciamento do tempo é muito difícil, né? É. Porque sempre vai ser mais prioridade, sempre vai ser mais prioritário que eu estou ali de sustentação para atender, né? Aí, Sim. enquanto a pessoa lá da própria empresa, a pessoa sempre vai dar prioridade ao que está em produção, né? E muitas vezes, assim, a necessidade do cliente é assim, eu quero um profissional para fazer desenvolvimento mobile. Então, quando ele faz essa contratação do cara que é mobile, quando não tem mais nada de mobile, o que é que eu vou fazer com esse profissional? Eu vou ter que capacitar ele em outra tecnologia para que ele consiga dar o resultado que eu espero. Então, assim, quando eu faço a terceirização, aí eu posso pegar um GP, eu posso pegar um Scrum Master, eu posso pegar um desenvolvedor mobile, eu posso pegar um desenvolvedor web, eu vou conduzir os meus projetos de acordo com a minha necessidade, e ali a empresa que está me prestando serviço, como no caso é a Ajax, ela vai fornecendo os profissionais de acordo com a necessidade do cliente. E aí não fica amarrado a contratar um cara só, e que depois eu tenho que treinar esse cara para atender uma outra demanda. Até pegando esse gancho, né? Imagina uma empresa que quer implantar a BI, né? E vai seguir todo aquele modelo que eu comentei, né? De ter processo, governança, tudo. Quantos profissionais tu não vai ter que contratar para manter esse modelo que eu comentei, né? Exatamente. Pegando aqui na Ajax, já vai ter todo esse portfólio de perfis, né? Que tu não precisa ter alocação full, né? Vamos lá, um arquiteto. Tu não vai precisar ter um arquiteto 180 horas mês. Quem sabe tu precise dele 40 horas mês. Então, se torna também um custo-benefício. Sim. Com certeza. Sim. É aquela história sobre demanda, né? Eu vou demandar a necessidade e aí eu vou organizando os times para atender aquela necessidade do cliente. Já estouramos o... Já estouramos, já passamos ali. O papo estava tão bom que a gente acabou estourando o tempo, né? Se empolga, né? Somos entusiastas, né, do processo, acaba se empolgando mesmo. Acaba se empolgando. Então, vamos aqui partir para os momentos finais, né? Deixar o povo descansar também, que a gente teve um dia aqui de trabalho, todo mundo aqui passou o dia trabalhando, mas a gente se dispôs a estar aqui, a colaborar com um público em geral que queira saber um pouco mais sobre gestão de projetos, sobre outsourcing, sobre BI, e fica os contatos da gente aqui no LinkedIn. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, contem com a gente, que a gente também vai estar aí ajudando vocês no que for necessário. É só, Alessandro, apresenta só para o pessoal ver o QR Code, né? Sim. Tá aí dos nossos links no LinkedIn. Sim. Caso alguém tenha algum interesse de contactar a gente para tirar alguma dúvida, né, dar alguma sugestão, só jogar a conversa fora mesmo. Pronto, estamos à disposição. Pronto. Coloquei aí nossos contatos. Obrigado aí a todos que puderam participar desse momento. E tá aí nossos contatos no nosso QR Code, quiser escanear. Quem não conseguir escanear agora, não tem problema. Essa live vai estar gravada no YouTube, vai ficar lá disponível. Quem quiser assistir, fique à vontade. E se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Aí.
Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, Agradeço a atenção pessoal. de todos Muito aí. obrigado, boa noite. Tchau. Tchau. Até mais. Aí.